Bom dia a todos, bem-vindos. A gente está dando um minutinho para todo mundo se conectar. Bom dia a todos, bem-vindos. Bom, bem-vindos a todos ao nosso evento hoje, Novo Marco Legal da Geração Distribuída, Novidades e Oportunidades. Hoje a gente conta com o escritório Heinz-Scherato. O nosso palestrante hoje vai ser o Vitor Heinz-Scherato, o sócio do escritório. Ele é advogado, com experiência em administrativo e infraestrutura. Também é professor de Direito Administrativo da Faculdade da USP. Para não me alongar, eu passo a palavra para o Vitor. No final, nós teremos tempo para responder todas as perguntas. Fiquem à vontade para mandar no nosso chat ou no Q&A do balãozinho ao lado do chat. Tá? Qualquer intercorrência, fiquem à vontade também para mandar no chat. Bom, Vitor, a palavra é sua. Maravilha, muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar de novo aqui num evento da Câmara Alemã, agora para falar de um tema bastante atual, que é o tema da geração distribuída, objeto da Lei 14.300, de 6 de janeiro desse ano. Uma lei que demorou para sair, demorou para nascer, ela ficou bastante tempo no Congresso até ser aprovada, e exatamente pelo tempo que ela teve de maturação e de discussão no Congresso, ela é fruto de um amplo consenso no setor, de um amplo processo de discussão que ouviu todos os lados e procurou equilibrar todos os interesses envolvidos. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a nossa apresentação, deixando claro que estou absolutamente à disposição para responder a qualquer pergunta. Se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Se quiserem deixar para o final também, fiquem à vontade. Fica a critério de cada um, da forma como vocês acharem melhor. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Muito bem, vamos lá. Espera aí que está lento aqui. Primeiro, rapidamente aqui, falar um pouquinho do escritório, né? Nós somos um escritório bastante focado em direito administrativo, infraestrutura e setores regulados. O escritório, basicamente, só trabalha com isso, só trabalha com a parte de direito público, direito regulatório, agências reguladoras, bastante atuação no setor de energia elétrica. Eu sou professor de Direito Administrativo da USP e, enfim, temos um time aí absolutamente especializado nesse tipo de demanda. Primeiro ponto que é legal da gente falar, e aqui, antes de começar propriamente a nossa conversa de hoje, a nossa apresentação, é que geração distribuída é uma tendência mundial. O mundo inteiro hoje caminha para procurar soluções de geração distribuída. Por quê? Várias razões. Primeira razão, econômica. É mais barato gerar energia no ponto de consumo. Segunda razão, ambiental. Quando eu gero energia no ponto de consumo, eu preciso de menos linha de distribuição, menos linha de transmissão, eu preciso de investimentos menos gigantescos, eu consigo otimizar bastante o impacto ambiental, o valor dos investimentos, a degradação ambiental. Então, tem uma questão ambiental muito importante. E terceiro, viabilizar soluções de energia elétrica que sejam mais atrativas para os consumidores. Aqui
para a gente conversar sobre isso, eu vou fazer uma brevíssima digressão histórica de energia elétrica para explicar como é que a gente chegou nesse momento, né? No mundo inteiro, energia elétrica surge como um tema essencialmente municipal, né? As cidades eram responsáveis por produzir e distribuir energia elétrica. O Brasil não era diferente, tanto que aqui na cidade de São Paulo, no ano de 1900, houve a celebração de um contrato de concessão entre a prefeitura do município de São Paulo e a São Paulo Ontario Power and Railway Company, que versava sobre geração e distribuição de energia elétrica no município de São Paulo e transporte coletivo. Esse contrato, inclusive, é interessante, aqui só a título de curiosidade mencionar, esse contrato, inclusive, deu boa parte das características urbanísticas de São Paulo, porque foi graças a esse contrato, por exemplo, que o Rio Pinheiros foi retificado. O Rio Pinheiros era um grande pântano, um pequeno córrego, e por conta desse contrato, ele foi transformado num rio, ligando o Rio Tietê ao Rio Jurubatuba, permitindo o intercâmbio de água entre essas duas bacias para fins de geração de energia, parte na bacia do Rio Tietê, principalmente ali em Bom Jesus do Pirapora, Itu, e parte da geração de energia na parte sul de São Paulo, nas usinas que ficavam na bacia do Jurubatuba, principalmente a Irriborden. Por quê? Porque a ideia era você gerar energia dentro do centro de consumo. Com o tempo, vai ficando mais complicado, porque o consumo de energia elétrica nas cidades vai crescendo enormemente, o que vai levando a uma demanda de maiores unidades produtivas de geração. Sejam unidades termoelétricas, sejam unidades nucleares, sejam unidades principalmente hidrelétricas. E aí, por conta disso, por exemplo, aqui no Brasil, em 1934, vem o Código de Águas e federaliza os serviços de energia elétrica, retira esses serviços dos municípios e passa esses serviços para a União Federal. Por quê? Porque daria à União maior capacidade de planejar a produção de energia independentemente dos centros de consumo. E aí a gente vai vendo um processo que vai acontecer a partir dos anos 40, da produção de energia cada vez ficar mais longe dos centros de consumo. Vou olhar onde tem potencial hidrelétrico, vou lá, faço hidrelétrica e transporto essa energia para o centro de consumo. Isso não é um processo apenas brasileiro, a Europa passa por um processo parecido, principalmente com o aumento do tamanho e da capacidade das usinas termoelétricas a gás, a busca por fontes hidrelétricas e as usinas nucleares, que, claro, nunca deveriam estar em grandes centros urbanos. Quase todas as usinas nucleares europeias ficam afastadas dos grandes centros urbanos exatamente pela possibilidade de algum acidente que tem efeitos deletérios. A questão é que esse afastamento da geração dos centros de consumo tem um custo ambiental alto e tem um custo financeiro alto. Eu levo energia para longe, eu tenho que investir mais em transmissão, eu tenho um impacto ambiental maior e eu tenho custo maior e eu tenho perdas maiores. Quanto mais longo o trajeto da energia no fio, mais eu perco energia e, consequentemente, menor é a eficiência do sistema. De uns tempos para cá, principalmente com o avanço da tecnologia na energia solar, eu comecei a ver que é possível ter geração de energia nos centros de consumo. E aí eu começo um processo de reversão desse movimento de jogar a geração de energia para longe do centro de consumo, trazendo a geração de energia para os centros de consumo. Isso traz uma enorme eficiência, isso traz um enorme dinamismo para o setor elétrico. No Brasil, a gente começa a ver esse processo lá no comecinho dos anos 2000, quando nós começamos a ter as pequenas centrais hidrelétricas
as centrais geradoras hidrelétricas e alguma coisa de termoelétrica a gás e de cogeração, a gente começa a ver que é possível ter geração de energia nos centros de consumo, né? É possível reduzir essa distância e isso é eficiente. Tanto que, ainda nos anos 90, no finalzinho dos anos 90, nós vamos ter a modificação do artigo 26 da Lei 9.427 de 96, que é a lei que cria a Agência Nacional de Energia Elétrica, para dizer expressamente que fontes alternativas de energia teriam um incentivo nas tarifas de uso do sistema de transmissão e do sistema de distribuição. Qual que era a ideia aqui? Tornar mais competitivo o custo dessas fontes alternativas, principalmente aquelas localizadas dentro dos centros de consumo. No modelo elétrico, no modelo do setor elétrico existente antes da Lei 10.848 de 2004, a ideia era que os centros, as próprias geradoras incentivassem as próprias distribuidoras incentivassem fontes de distribuição dentro dos seus subsistemas, de tal sorte que as distribuidoras tivessem um papel aí de protagonismo por meio daquilo que se chamava de self-dealing, né? Compra de empresas do mesmo grupo, compra de energia entre empresas do mesmo grupo, no fomento da geração distribuída. Isso acabou quando veio a Lei 10.848 e proibiu o self-dealing, e proibiu as distribuidoras de participarem de compras bilaterais de energia elétrica, gerando, portanto, um certo arrefecimento desse processo de geração distribuída. Ficava mais difícil que as distribuidoras pudessem ter interesse econômico na geração distribuída. E aí nós vamos entrar numa certa questão que é importante para entender o mercado brasileiro. Quando vem a Lei 10.848 e proíbe o self-dealing, proíbe a compra bilateral direta pelas distribuidoras, principalmente empresas do mesmo grupo econômico delas, nós vamos ter um incentivo ao contrário à geração distribuída. Por quê? Porque a distribuidora não vê mais ganho econômico com a geração distribuída. Ela tem monopólio da venda de energia elétrica para o consumidor final. Então, eu só vou ter competição efetivamente e busca de eficiência econômica de maneira não regulada no setor elétrico no mercado livre, no chamado ACL, pela Lei 10.848, o ambiente de contratação livre, que é o ambiente atacadista de energia elétrica, por assim dizer. No ambiente varejista, no mercado regulado, residências e consumidores de menor capacidade, eu não tenho nenhuma competição e eu não tenho nenhum incentivo a que as geradoras participem da geração distribuída. Pelo contrário, quanto mais geração distribuída, mais a geradora vai perder mercado. E aí nós vamos ter um problema que é o incentivo ao contrário ruim, né? Só que o desenvolvimento tecnológico e, principalmente, a busca por eficiência vai criar um mercado de geração distribuída mais ou menos que à força. Por quê? Porque eu vou começando a ter soluções de cogeração para grandes edificações, eu vou ter uma redução enorme dos custos da energia solar que vão permitir ao mercado criar situações de geração distribuída que não estavam previstas ali na Lei 10.848. Primeiro, nós vamos ter mecanismos aí de cogeração a gás com otimização de edificações grandes, o que é bastante usado por shopping centers e por outros edifícios comerciais. Depois nós vamos ter soluções mais simples de geração solar que beneficiam uma ou poucas unidades consumidoras. E aí eu vou tendo um mercado de geração distribuída que vai se fazendo
automaticamente. Esse slide que nós estamos vendo agora sinaliza exatamente o que é a geração distribuída, né? O que é? A geração distribuída é o oposto da geração que a gente chama aqui de tradicional. O que é a geração tradicional? Eu tenho um ponto de geração longe do centro de consumo, eu tenho um sistema de transmissão que leva a geração, leva a energia gerada para o centro de consumo, e essa unidade de transmissão desemboca numa unidade de distribuição que distribui energia para os consumidores finais. Na geração distribuída, os consumidores finais podem comprar energia diretamente das unidades produtoras sem passar pelo sistema de transmissão. A unidade de geração fica localizada dentro do próprio centro de consumo, ou seja, dentro da área da própria concessionária de distribuição. A grande questão que a gente vai ter aqui, e esse é um ponto importante para a gente entender a Lei 14.300, é que, no Brasil, a geração distribuída se impôs. O Brasil tem uma capacidade natural de geração distribuída enorme, principalmente com a energia solar, mas o mercado é um tanto quanto refratário, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o mercado europeu, nós temos uma primeira tentativa de abertura do mercado europeu em 1996, com a primeira diretiva europeia de abertura do setor elétrico. Essa diretiva é reformada no ano de 2003 pelas diretivas 53 e 54, que vão prever uma abertura completa do setor, tirando o monopólio das distribuidoras da comercialização de energia, ou seja, estabelecendo uma competição horizontal entre todos os setores, no atacado e no varejo, e vai existir aí uma diretiva geral, né, uma diretriz programática para que a geração mude-se para o centro de consumo. Dando um exemplo aqui, já que estamos falando da Câmara Alemã, a Alemanha, numa lei de eficiência energética de 2013, reformada 2 vezes, já estabeleceu como diretriz que a geração, os novos empreendimentos de geração de energia elétrica têm que ser geração distribuída. Ou seja, é uma diretriz geral na Alemanha que não haja mais a construção de sistemas de distribuição, que a geração fique dentro dos centros de consumo. Por quê? Por toda a eficiência que isso gera. Isso na Alemanha é menos impactante porque a distribuidora não tem monopólio da comercialização. No Brasil, as distribuidoras ainda têm esse monopólio. As distribuidoras são exclusivas no mercado varejista, né? No mercado para pequenos consumidores e consumidores que não tenham feito a opção de migrar para o mercado livre, o que gera um conflito de interesse claro para o apoio à geração distribuída, porque na medida em que a geração distribuída aumenta, o mercado da distribuidora diminui. E por que nós não conseguimos tirar o monopólio das distribuidoras? Porque isso foi uma premissa da privatização das distribuidoras desde os anos 90. E aí eu tenho distribuidoras que já têm contratos de 25 anos, de contrato de concessão de 25 anos, que já estão no final do seu prazo de concessão, e eu tenho distribuidoras que assinaram um contrato de concessão há 2 anos na privatização das últimas distribuidoras da Eletrobras. Então, é difícil a gente conseguir mexer no mercado de distribuição nesse momento. O que levou a uma situação muito particular. A Lei 14.300 é como se fosse um mecanismo de tirar a meia sem tirar o sapato. Eu estou tentando aumentar a competição no setor, eu estou tentando aumentar a eficiência do setor, eu estou tentando dinamizar o setor, mas eu tenho um entrave enorme para isso, o que torna tudo muito mais complicado. Então, a gente precisa aqui entender a Lei 14.300 como uma lei que disciplina alguma coisa que é a realidade, que a gente não consegue mais afastar. A geração distribuída é uma realidade, cada vez mais gente está migrando para isso, cada vez mais empresas estão migrando para isso. É uma solução para o setor elétrico, sobretudo um setor elétrico que tem picos
de preço de energia absurdos. Vejam vocês, né, o noticiário de ontem, nós vamos sair da tarifa de escassez de energia, que é a tarifa mais alta que existe, bandeira vermelha mais adicional de escassez, e vamos para a bandeira verde direto. Ou seja, o preço da energia no Brasil flutua demais até para o mercado cativo. Então, faz muito sentido em pensar outras alternativas que tirem essa flutuação enorme, que tirem dos consumidores os riscos inerentes ao preço da energia no Brasil. Só que isso é feito tendo a distribuidora com os seus direitos legítimos. Não estou aqui criticando as distribuidoras, é a construção regulatória do mercado, tendo as distribuidoras o seu mercado legítimo, que, claro, não gosta muito dessa inserção cada vez maior da geração distribuída nos seus mercados. Pois bem, vamos lá. Quais são as normas, né? Como eu disse a vocês, o Brasil foi criando mecanismos de GD ao longo do tempo. Não era um negócio que estava na origem, foi um processo decorrente de soluções de mercado, que foi pela primeira vez traduzido pela Resolução Normativa número 482 de 2012 da ANEEL. Essa resolução normativa trazia todas as regras da geração distribuída. Trazia como que funciona, como é que eu resolvo, quais são as condições. O problema é que, rapidamente, essa resolução se tornou obsoleta. E dela decorreram muitos questionamentos. Não foi... A resolução 482 teve o seu papel muito importante no desenvolvimento do mercado de GD, mas ela tinha muitas discussões, ela tinha muitas lacunas, e nós, no Brasil, temos um problema enorme em deixar que o setor privado resolva alguma coisa, né? Sempre o Estado tem que vir e trazer a sua regra. A resolução 482, pela lei 14.300, deverá ser atualizada até julho desse ano, ou seja, a ANEEL tem 6 meses para atualizar a sua resolução à luz da lei 14.300, e deverá atualizar algumas regras que já vinham previstas para além da lei, da resolução normativa 482, que é o procedimento de distribuição, resolução ANEEL 956, as regras do serviço público de distribuição, resolução ANEEL 1000 do ano passado, as regras do marco legal de GD, o novo marco legal de GD, e as regras para a contratação de energia elétrica. Isso aqui é o grande panorama que nós temos e que deverá ter uma nova atualização pela ANEEL. A grande novidade, o ponto mais alvissareiro aqui, o ponto mais importante da nova lei do GD, é a previsão objetiva e clara em lei, e não mais em resolução da ANEEL, do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o chamado SCEE. O que é esse SCEE? É o mecanismo que nós vamos ter de permitir que os consumidores que injetarem no sistema mais energia do que eles consumiram, compensar esse excedente com consumo futuro. Qual que é a lógica aqui? Eu consumi 10, eu injetei no sistema 12, eu tenho um crédito de 2. E aí eu tenho toda uma metodologia trazida pela Lei 14.300 sobre como apurar e como compensar esse crédito de energia elétrica. Isso é um ponto bastante positivo da nova Lei 14.300. A lei vai trazer algumas definições no seu artigo 1º que são bastante importantes. É importante aqui a gente destacar as principais delas, principalmente as definições de microgeração e minigeração. O que é a microgeração? É aquela que tem potência instalada de até 75 kV por unidade de consumo
E a mini geração é aquela que tem capacidade instalada de até 3 megawatts para as fontes eólica, solar e outras renováveis, e 5 megawatts para hidrelétrica, cogeração qualificada, biomassa e biogás. Qual que é como é que eu consigo aqui, grosso modo, diferenciar isso? A microgeração é muito relacionada àqueles empreendimentos individuais. Dando um exemplo aqui bem simplório, eu boto placa de geração eólica no telhado da minha casa, e isso é qualificado como microgeração e me permite entrar no sistema de compensação da Lei 14.300. Já a mini geração é um pouco mais complexa, ela envolve a produção de maiores quantidades de energia elétrica e, portanto, elas vão se aplicar a situações maiores, a unidades de consumo maiores, shoppings, redes de um determinado comércio. Vou entrar daqui a pouquinho nesse conceito. Um grande empreendimento comercial, um grande prédio comercial e assim por diante. Temos aqui na lei uma questão muito, muito importante, que é um corte temporal. Por quê? Porque a lei estabelece que, a partir de 6 de janeiro de 2023, ou seja, um ano contado da promulgação da lei, acabará o benefício que é dado para a minigeração nos processos, no acesso e no custeio do uso do sistema de distribuição. Nós temos um benefício, vou comentar com vocês daqui a pouco, e esse benefício perdurará por apenas um ano, contado a partir da Lei 14.300. Aqui é um exemplo claro daquilo que eu falei para vocês, de tirar a meia sem tirar o sapato. Por quê? Porque eu tive que equilibrar. Mantendo-se a estrutura e mantendo-se o curso do mercado que vinha até a Lei 14.300, eu rapidamente teria uma expansão muito grande da mini geração. Por quê? Porque ela é fácil, ela é simples, ela é barata e ela resolve um grande problema para os consumidores. Ao mesmo tempo, ela reduz o mercado das distribuidoras. Então, a lei tentou equilibrar aqui, falando, olha, o benefício, o subsídio cruzado nas tarifas o benefício cruzado das tarifas de uso do sistema de distribuição vai só pelo prazo de um ano. A partir dali, esse benefício vai sendo paulatinamente retirado. É uma forma de você tentar aqui equilibrar os interesses do mercado com os interesses das distribuidoras. Enfim, é um ajuste feito pela regulação dentro do mercado. Ponto muito importante, que é o sistema de compensação de energia elétrica. O que é isso? É a possibilidade de se compensar energia consumida com energia injetada. Se eu injeto menos energia do que eu injetei no sistema, pegar aqui um exemplo bastante simples, depois a gente torna a situação um pouco mais complexa. Eu botei placa de geração solar no telhado da minha casa. Essas placas renderam uma geração de X e o meu consumo foi X mais 30%. O que significa? Eu consigo compensar o montante X e os 30% eu tenho que pagar para a distribuidora. Então, isso significa eu gerei energia a menor em relação ao meu consumo. Já o cenário 2, eu tenho um excedente. No cenário 1, a conta de luz vem com um desconto. Qual que é o desconto? É o montante da energia injetada. Já no cenário 2, eu gerei X
e o meu consumo foi X menos 30%. O que acontece é que eu ganho um excedente. Eu ganho uma energia a ser compensada com a distribuidora. Isso significa que eu tenho um crédito contra a distribuidora. Se, por acaso, no mês subsequente eu for para o cenário 1, eu posso compensar um mês com o outro e não pagar o valor excedente na minha conta de luz. Uma conta é um encontro de contas, né? Se num mês eu produzo mais energia do que eu consumo, eu tenho um crédito a meu favor. Se no mês seguinte a situação se inverte, a distribuidora tem um crédito a favor dela, eu faço um encontro e uma compensação desses créditos. Isso é extremamente importante, porque essa ideia do sistema de compensação é fundamental para a previsibilidade do custo de energia elétrica. Eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto eu consigo produzir, eu tenho uma ideia de quanto eu consumo e eu consigo estabelecer um custo que vai independer das bandeiras tarifárias, vai independer da situação hídrica do país e, portanto, vai me dar maior previsibilidade. Como funciona a compensação? Eu tenho duas situações diferentes. A lei disciplina o autoconsumo local e a lei disciplina o autoconsumo remoto. Isso aqui é muito importante. Tá? O que é o autoconsumo local? A minha produção de energia se dá no mesmo local onde eu consumo energia. É o meu exemplo simplão aqui de colocar placa de geração solar no telhado da minha casa. As placas vão gerar energia no telhado da minha casa, eu consumo energia no telhado da minha casa, fica muito mais fácil. Nessa situação, eu posso compensar apenas a energia da minha casa. Então, se num mês eu produzir energia a maior do que o meu consumo, eu tenho um crédito em relação à minha unidade consumidora. Se no mês seguinte eu tive uma geração a menor em relação ao meu consumo, eu posso compensar em relação à minha unidade consumidora. Porém, a lei resolveu expandir e, na verdade, resolveu uma situação que eu já tinha no mercado, que a lei chamou de autoconsumo remoto. O que é isso? Além de eu poder colocar energia no telhado da minha casa, eu posso colocar a geração de energia em outro lugar, desde que o ponto de geração de energia esteja dentro do mesmo mercado, da mesma consumidora, da mesma distribuidora, perdão, da unidade de geração. Pegando aqui um exemplo de São Paulo, a nossa distribuidora é a Eletropaulo, ela tem um mercado que abrange 11 municípios. Se eu colocar a minha unidade de geração dentro de qualquer um desses 11 municípios, eu posso fazer a compensação. Nessa hipótese, eu posso fazer a compensação não apenas com a minha unidade, mas com outra unidade da minha titularidade, desde que ela esteja na mesma distribuidora. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, um supermercado, uma unidade no supermercado. Eu tenho autoconsumo remoto para uma unidade no supermercado. Se houver um crédito em favor desse supermercado, ele pode compensar com outra unidade do mesmo supermercado, ou seja, matriz e filial, ou duas filiais da mesma empresa, duas unidades que estejam sob a mesma titularidade. Isso é bem importante. Outro ponto muito legal da lei é que ela criou um conceito de geração compartilhada. E é aí que eu digo a vocês que a lei vem num sentido de ampliar o papel da geração distribuída. Por quê? Porque a geração distribuída não é restrita apenas à hipótese de uma unidade consumidora, a minha plaquinha de energia solar no alto da minha casa, e nem a grandes empresas que tenham um consumo grande, que, portanto, tenham interesse em colocar energia elétrica para todas
as suas unidades. A lei cria a possibilidade de uma união de direito entre diversas unidades de consumo que formem uma unidade maior. E aí é interessante porque a lei expandiu o conceito que já vinha no artigo 26 da Lei 9.427. Faço aqui um parênteses. A Lei 9.427, a lei que criou a ANEEL, já falei dela para vocês, no seu artigo 26, previa que unidades de consumo distintas, unidas por interesses econômicos ou jurídicos, poderiam comprar energia de forma conjunta, desde que fosse energia de geração, de fontes alternativas de geração. O que era isso? A lei falou o seguinte, olha, se eu olhar uma agência bancária, ela não pode migrar para o Mercado Livre, porque a tensão em que essa agência é atendida é menor do que a tensão mínima para migração para o Mercado Livre. Porém, se eu olhar todas as agências bancárias do mesmo banco na mesma cidade, aquilo ali cabe no Mercado Livre. Então, a Lei 9.427 já havia facultado que essas agências se reunissem num consórcio de consumo e comprassem energia centralizadamente no Mercado Livre para todas as suas unidades, desde que a compra proviesse de energia renovável. Isso foi muito importante, por exemplo, para a energia eólica. Nós tivemos muitos casos de venda de energia eólica para rede de supermercado, para rede de agências bancárias, redes de farmácia e assim por diante. Só que isso demanda, em alguma medida, um grupo econômico grande. Eu preciso ter um banco com várias agências, uma farmácia com várias unidades, um supermercado com várias unidades. A Lei 14.300 manteve essa mesma ideia, então, o mesmo condomínio que já existia na Lei 9.427 continua existindo, porém ele ampliou, porque ele aumentou essa ideia para as figuras da cooperativa, do condomínio ou da associação. Ou seja, eu não preciso mais ser uma parte, ser uma filial de uma série de filiais existentes na cidade que pertencem ao mesmo grupo econômico. Eu posso me unir a outras pessoas. Então, eu posso montar uma cooperativa, eu posso montar um condomínio. Imaginem aqui, por exemplo, um edifício com 3 torres, é um condomínio civil, ele pode comprar energia, ele pode ter a sua própria unidade de produção de energia, seja no próprio condomínio, seja em outro lugar dentro da mesma distribuidora. Houve uma ampliação enorme do mercado. Então, um exemplo muito simples aqui, olhando o próprio condomínio. Se a gente olhar um apartamento, esse apartamento não tem como gerar sua própria energia ou, de alguma forma, ter uma solução de autoconsumo. Né? Ninguém consegue isso num apartamento. Agora, se eu olhar todos os apartamentos de 2 torres, aí sim eles podem viabilizar uma solução de autoconsumo, seja no próprio prédio, seja dentro da mesma distribuidora, e comprar energia. Eu ampliei enormemente o número de agentes que podem sair de um mercado para o outro. Ainda uma observação sobre isso é importante, porque a Lei 14.300 separa muito claramente essa solução da solução do Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? É o mercado atacadista, é o mercado de livre formação de contratos que tem pressupostos específicos para acontecer. A lei vai dizer o seguinte: quem houver feito a opção lá do artigo 26 da Lei 9.427 e migrado para o Mercado Livre, não pode se beneficiar do marco legal da GD. Ou seja, a lei fala o seguinte: uma coisa é quem usou aquele mecanismo e foi para o Mercado Livre, então todas as agências do Banco X da cidade que foram comprar energia no Mercado Livre, da situação
dos consumidores que se reúnem em consórcio, cooperativa, condomínio ou associação para uma solução de alto consumo. São duas situações completamente diferentes. Esses consumidores que se reúnem permanecem no mercado regulado. A diferença é que eles produzem energia e eles podem compensar energia com a distribuidora. Então, a lei cria, nesse sentido, uma certa coluna do meio entre o mercado cativo puro e o mercado livre. No mercado livre, cada consumidor vai e busca a sua solução de energia elétrica, paga o preço que quiser e não me enche a paciência. No mercado cativo, as regras são estritamente reguladas, fornecimento em regime de serviço público, não tem nenhuma discussão. No autoconsumo, eu faço uma coluna do meio. Por quê? Porque eu posso criar a minha própria solução de produção de energia, eu posso travar o preço dessa solução, e esse preço vai me atender total ou parcialmente, reduzindo ou otimizando o meu consumo de energia elétrica. Então, é uma solução que nem está no mercado livre e nem está puramente no mercado regulado. Ela dá uma liberdade para que os próprios agentes econômicos possam buscar a sua solução de energia elétrica. De novo, aqui é um caso claro de tirar a meia sem tirar o sapato. Por quê? Porque mercado livre, pero não útil. É um mercado livre, mas não muito livre. Ele é livre desde que ele obedeça às regras do mercado regulado. É uma situação regulatória bastante próxima, né? E a lei ainda vai qualificar especificamente as unidades consumidoras múltiplas localizadas no mesmo local, sem nenhum tipo de intersecção, sem nenhum tipo de fracionamento por vias públicas, que é o condomínio que eu já comentei com vocês. Como fica o excedente? Ele vai ser compensado imediatamente, ou seja, eu compenso imediatamente na conta seguinte. Eu gerei a maior num mês, eu consumi a maior no mês seguinte, eu faço uma compensação imediata disso. Eu venho constantemente produzindo energia suficiente para o meu consumo e gero créditos de energia. Esses créditos vão ficar vigentes para eu utilizar em algum momento do tempo. A lei vai determinar que os créditos de energia elétrica têm um prazo de validade de 60 meses. Ou seja, se eu vier gerando a maior, se eu vier produzindo energia a maior, os créditos vão sendo acumulados por até 60 meses. E aí a lei fala que eu tenho sempre uma ordem cronológica para usar. Ou seja, se eu chegar no 60º mês, eu vou buscar o crédito do primeiro mês e não do segundo, e não do terceiro, e assim por diante. Por que isso é legal? Porque toda usina, por exemplo, tem pausas técnicas de manutenção. Então, eu venho gerando, tenho que fazer uma pausa para manutenção, ou tive qualquer intercorrência, passou um caminhão e derrubou o meu poste de conexão, enfim, tive qualquer problema com a minha unidade de geração, eu imediatamente posso compensar os créditos que eu tiver acumulado ao longo do tempo. Então, é interessante esse mecanismo, porque ele dá garantia de que, embora eu não possa monetizar, ou seja, embora eu não possa vender essa energia, quando eu precisar dela, eu vou poder utilizá-la. Como faz a migração? É bastante simples, a lei foi muito objetiva nisso, e a lei acertou um ponto importante, no sentido de que a distribuidora não pode negar acesso. Qual que é o grande problema? Distribuição de energia envolve um monopólio natural, que é a rede de distribuição. A rede é monopólica, eu não posso construir outra rede no lugar, enfim, ela é um monopólio. E monopólio natural, por definição, porque ela não pode ser duplicada tanto por razões ambientais quanto por razões econômicas. Havendo esse monopólio natural,
seria muito simples a distribuidora brecar a geração distribuída. Ela simplesmente não dá acesso aos seus sistemas. Não vou dar acesso, não vai acessar, tudo fica como antes. A lei proíbe isso, a lei garante o direito de acesso. Para tanto, eu tenho um procedimento absolutamente padrão que, no primeiro ponto, determina a necessidade de um formulário para solicitação de acesso. Esse formulário é padrão, as distribuidoras têm que ter esse formulário padronizado. Em segundo, eu vou para o parecer de acesso. Hoje é a palavra mágica do sistema, hoje é a palavra mágica do setor, né? O parecer de acesso. O que é o parecer de acesso? É o documento emitido pela distribuidora que atesta a viabilidade do empreendimento de mini geração. Então, o parecer de acesso hoje é o mais importante. Por quê? Eu respondo no final, pode ser? Só para seguir aqui, no final eu respondo. O parecer de acesso hoje é a palavra mais importante do setor, né? A gente tem ali a grande chave no parecer de acesso. Por quê? Ele é o documento por meio do qual a distribuidora vai atestar a viabilidade do empreendimento de geração distribuída. Ele vai falar, esse empreendimento é viável desde que sejam feitas as obras de conexão XYZ e desde que sejam atendidas as condições XYZ. Ou seja, quando eu tenho parecer de acesso, eu sei como e quando eu vou poder instalar o meu empreendimento de GD. Nós tínhamos, até a edição da Lei 14.300, um certo comércio, entre aspas, de parecer de acesso. O que é isso? Eu desenho uma unidade produtiva, peço o acesso para a distribuidora me dá o parecer de acesso dizendo ok, pode ir, e eu não faço o empreendimento e vendo o empreendimento com parecer para terceiros. Isso está proibido pela lei, pelo artigo 6º da lei. Quem pede o parecer do acesso tem que fazer o empreendimento. Tanto é que, no artigo 5º, ele fala que eu não posso nem vender o controle acionário, nem vender o empreendimento antes da efetiva conclusão do empreendimento de geração. Quando que eu sei que o empreendimento está concluído? Quando ele estiver conectado e entregando energia. Então, até esse momento, eu não posso vender. Claro que sempre existem outros arranjos jurídicos para permitir que os empreendimentos tenham novos investidores, porque muitas vezes o agente econômico que tem o conhecimento técnico para fazer um determinado empreendimento não tem o dinheiro que ele precisa. Então, ele precisa chamar terceiro, e aí eu tenho as mais diferentes formas de arranjo para viabilizar isso, mas o que é proibido no bottom line é a venda de parecer de acesso, que é o que acontecia. Aqui é interessante porque o mercado é muito cíclico, né? A gente tinha, tempos atrás, o cara que identificava pequenas centrais hidrelétricas, fazia os estudos, registrava os estudos e vendia os estudos para terceiros, o que hoje está proibido. Depois isso passou para a eólica, também foi proibido. Depois isso passou para a geração distribuída e também está proibido. Ou seja, a ideia do setor é que aquele que busca o empreendimento seja capaz de realizá-lo. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Qual que é o lado bom? O lado bom é você dar maior certeza dos empreendimentos que você está construindo. Dá uma informação simples para vocês aqui. Em 2014, os empreendimentos que estavam registrados na EPE, na Empresa de Pesquisa Energética, na Empresa de Planejamento Energético, representavam quase 30% de empreendimentos que não tinham nenhuma capacidade, que nunca foram concluídos. Ou seja, você desmembrar
o registro do empreendimento do seu executor é complicado, porque eu gero a possibilidade de muitos empreendimentos serem registrados e nunca serem concluídos, o que causa uma distorção, principalmente no planejamento do mercado. E isso é ruim, por outro lado, porque impede a injeção de dinheiro no sistema. Muitas vezes, quem tem dinheiro não está lá no campo, nos lugares de instalação dos empreendimentos, vendo aqui funciona, aqui não funciona. Eu tenho alguém para fazer isso. Então, eu tiro um pouco do dinamismo financeiro do setor. É mais um capítulo de um ciclo do setor elétrico que já tem aí os seus quase 30 anos. Feito o parecer de acesso, obtido o parecer de acesso, nós vamos para a assinatura dos contratos com as distribuidoras. Aqui são todos os contratos regulados. O contrato de adesão, o contrato de uso do sistema de distribuição, o contrato de conexão. São todos contratos que, embora não tenham um modelo dado pela ANEEL, são contratos que têm termos e condições bastante regulados. Então, o espaço de negociação entre as partes é limitado no caso desses contratos. E aí, eu vou para o quarto estágio, que é efetivamente a realização das obras. Eu tenho obras a fazer, tanto a implantação das instalações de geração, quanto a conexão dessas instalações com o sistema. Eu tenho que conectar as instalações com o sistema e, portanto, isso tem um prazo para acontecer. Feitas todas as obras, o responsável tem que pedir a vistoria do ponto de conexão à distribuidora, ou seja, a distribuidora vai lá e vai atestar que está tudo feito adequadamente. E, uma vez aprovado esse ponto, nós vamos para a conexão. Aí, quando a distribuidora atestar que as obras foram feitas a contento, que os termos e condições do parecer de acesso foram respeitados, aí sim nós vamos para a conexão. Quando eu tiver a conexão, é o momento em que eu ligo o reloginho da geração distribuída. É o momento em que eu vou começar a aferir consumo e produção para verificar a aderência, né, do empreendimento aos seus termos e condições. Aqui é importante porque, pelo artigo 5º da lei, apenas no momento da vistoria que eu posso pedir a transferência do controle acionário ou a transferência do próprio empreendimento de geração. Ou seja, quem pediu, quem assinou, quem fez o pleito do parecer de acesso, tem que permanecer como dono da unidade de produção, tem que ter uma identidade absoluta até o momento da vistoria do ponto de conexão. Quando houver a vistoria e houver a liberação para a produção de energia, aí sim eu posso ter transferência de controle sem nenhum problema. Voltamos um aqui, não sei porquê. Aqui a grande diferença entre microgeração e geração distribuída, né? Lembrando, aqui a microgeração é para empreendimentos menores, menor escala, geralmente, isso não é uma regra, geralmente dentro do mesmo ponto de consumo. Então, geralmente a microgeração é dentro do mesmo ponto de consumo. A potência instalada da microgeração é de até 75 kW, emissão do parecer de acesso em até 15 dias sem obras ou até 30 dias com obras. Os custos da adequação do sistema de medição são da distribuidora. Os custos de melhoria são da distribuidora. Não tem custo de transporte, porque é na mesma unidade. E eu só posso chegar no máximo a tarifa grupo B. Na mini geração, eu tenho empreendimentos maiores, de até 3 megawatts,
prazo de emissão de parecer de acesso de 45 dias, haja vista que eu vou ter obras mais complexas, não é tão simples, é um empreendimento maior, com maior impacto dentro do sistema. Os custos de adequação do sistema de medição são do acessante, aí, porque é maior. Né? Aqui na microgeração eu vejo coisas menores e protejo uma pessoa que tende a ser mais hipossuficiente do que na mini-geração. Os custos da mini-geração são maiores. Os custos de melhoria são compartilhados entre distribuidora e acessante. E eu tenho o pagamento da TUSD, lembrando as regras de transição dos artigos 26 e 27 da Lei 14.300. Ou seja, durante o primeiro ano de vigência da lei, vale o desconto da TUSD. A partir do segundo ano da lei, a partir de 6 de janeiro de 2023, o desconto vai paulatinamente sendo extinto para novos empreendimentos. E o grupo tarifário vai ser o B optante ou A, ou seja, eu já permito consumidores maiores, grupos tarifários maiores. A lei também exige garantia de fiel cumprimento. O que é garantia de fiel cumprimento? É uma garantia que eu tenho que colocar perante a distribuidora de que eu vou fazer o empreendimento. Nos empreendimentos pequenos, de 500 kW a 1 MW, o valor da garantia é 2,5% do valor do investimento. A partir de 1 MW até 5 MW, o valor é de 5%. É a mesma regra que eu tenho para PCH. O que isso busca garantir? Busca garantir que eu não vou pedir parecer de acesso, eu não vou realizar um empreendimento, e eu não vou pedir um empreendimento que eu nunca vou realizar. Por quê? Porque isso tem impacto, de novo, isso tem impacto direto no planejamento da distribuidora. Na medida em que eu aumente a base de GD, na medida em que eu tenha novas unidades de GD, na medida em que eu cresça o mercado de GD, eu vou tirando mercado da distribuidora, ou seja, a distribuidora vai ter que comprar menos energia. Lembrando aqui, pela Lei 10.848 de 2004, as distribuidoras são obrigadas a garantir energia, garantir de maneira firme, comprar energia suficiente para atendimento de 100% do seu mercado. Então, se eu vou diminuindo o tamanho do mercado da distribuidora, ela vai ter que comprar menos energia. Eu não posso permitir que a distribuidora compre menos energia em função de empreendimentos que nunca vão ser feitos. Isso vai dar uma descobertura da distribuidora e, portanto, eu vou ter um problema naquele submercado. Portanto, a lei obriga aí uma garantia para que, se o empreendedor pedir a realização do empreendimento e não realizar esse empreendimento, ele pague uma penalidade pelo seu inadimplemento. E aí a lei determina que o montante derivado da execução das garantias deve ser destinado para modicidade tarifária. Mais alguns pontos importantes da lei. O custo de disponibilidade tem um valor mínimo devido à distribuidora pela disponibilidade de energia na rede. Isso é um valor que é constante. Antes do novo marco, eu tinha uma certa duplicidade nesse custo. A partir do novo marco, o custo de disponibilidade é cobrado uma vez só. Por que eu tinha uma duplicidade? Pela falta de regulamentação clara. Então, agora, pelo novo marco, o custo de disponibilidade, que é o valor devido pela disponibilidade de energia na rede, é cobrado apenas uma vez, sendo vedada a duplicidade. A TUS de geração passa a ser devida, só que ela é muito mais barata no novo marco em relação ao que ela era antes. Antes, eu tinha uma TUS de D, que era uma TUS de demanda, que tem um valor muito mais alto. Agora passa a ser a TUS de G, lembrando que, a partir de 6 de janeiro de 2023, acaba
o benefício de desconto da TUSD. Ou seja, a partir de 2023, ainda que a TUSD seja mais barata, ela vai ser paga na íntegra, o que está gerando aí uma certa corrida no mercado por empreendimentos. Aqui a regra de como eu vou ter essa transição. Então, de novo, empreendimentos de GD que existam hoje e empreendimentos de GD que venham a ser protocolados até 6 de janeiro, eu tenho a isenção que existia, que existe hoje, ou seja, a isenção de 50% da TUSD. E essa isenção se mantém até 31 de dezembro de 2045. A lei dá um prazo enorme para dar algum tipo de segurança jurídica para os empreendimentos que já existem. São hoje 33 anos. Novos projetos, ou seja, os projetos que venham a ser protocolados a partir de 6 de janeiro, terão uma incidência tarifária dos encargos de distribuição, principalmente TUSD, de maneira gradual. 15% 2023, 30% 2024, 45% 2025, 60% 2026, 75% 2027, 90% 2028 e de 2029 para frente vai ser determinado pela ANEEL e pelo CNPE, o Comitê Nacional de Política Energética. Então, ainda vamos ter essa regra definida. O mais importante aqui, aquilo que a gente não pode tirar de mente de jeito nenhum, é que esse ano ainda vale o desconto tarifário, que é histórico. E, de novo, aqui é o conflito entre geradora e entre distribuidora e GD. Por quê? Porque é uma perda de mercado para as distribuidoras. Então, o que a lei tentou fazer aqui foi equilibrar os interesses, não apenas pela TUSD. Tá? A TUSD em si não vai representar um aumento, não vai representar um incremento tão espetacular de receita nas distribuidoras, mas ela funciona como um desincentivo a novos projetos. Então, eu vou diminuir o incentivo que as pessoas têm de buscar projetos de autogeração, o que é ruim, o que é bastante ruim. Né? De novo, né? Tentar tirar a meia sem tirar o sapato. É muito mais difícil. Eu abro um mercado que não está aberto, eu tento criar mecanismos de abertura de um mercado que, por lei, não é aberto. Isso é bastante complicado. Como ficam as distribuidoras? Para as distribuidoras, a lei trouxe uma regra de ouro muito importante. Caso a distribuidora tenha excedente de energia por causa de GD, ou seja, a distribuidora comprou mais energia do que ela precisava por causa de GD, ela não mais vai ser penalizada. De novo, aqui, pela Lei 10.848, pelo Decreto 5.163, as distribuidoras têm que garantir de suprimento de 100% do seu mercado. Ela não pode comprar nem a mais nem a menos. Por quê? Se ela comprar mais, ela vai fazer o consumidor pagar por uma energia que não vai ser consumida. E ela vai ficar exposta nessa energia ao preço do PLD. Se ela contrata menos, ela também vai ser penalizada, porque ela vai ter que suprir os seus consumidores com o mercado do PLD e tem uma penalização por causa disso. No caso, como o prazo de planejamento das distribuidoras é de 5 anos, se ela, durante esses 5 anos, tiver uma sobrecontratação devida à existência devido à instalação de projetos de GD, isso vai ser considerado uma exposição contratual involuntária e, portanto, não vai gerar nenhum tipo de penalização para a distribuidora. Isso é bastante importante, olhando a situação pelo ângulo da distribuidora. E a lei volta a um procedimento que vinha lá atrás, na Lei 10.436, que teve vida super curta, que é a possibilidade das distribuidoras comprarem direto energia de geração distribuída. A Lei 10.436, que falava de leilão, que foi a primeira lei a falar de leilão para compra de energia pelas distribuidoras, acabou tendo vida curta, porque logo depois veio a Lei 10.848 e mudou tudo.
previa a possibilidade de chamada pública para compra de energia de geração distribuída. Essa regra volta 20 anos depois e permite que as distribuidoras comprem energia elétrica por meio de chamada pública dos empreendimentos de geração distribuída, o que é uma solução bem interessante. Tá? Uma solução bem interessante porque é, de novo, um jeito de eu aumentar a produção de energia de matriz limpa nos centros de consumo. Os consumidores que optarem pelo autoconsumo da geração distribuída e decidirem investir em empreendimentos, principalmente de mini geração distribuída, vão poder fazer empreendimentos maiores do que o seu consumo para vender parte da energia para as distribuidoras em processos de chamada pública. Isso é muito legal. O grande problema, isso ainda depende de uma regulamentação da ANEEL. Então, é a ANEEL que vai dizer quanto eu posso construir a mais, como eu posso, em que bases eu faço essa comercialização, enfim. Ainda temos algumas perguntas a responder, mas o que é importante é que eu retomo uma forma de crescimento do mercado menos centralizada, menos concentrada nos leilões públicos conduzidos pela CCE. Então, isso tende a dar um dinamismo maior para o mercado. E as distribuidoras também podem contratar os tais dos serviços ancilares. O que é isso? Olha, já que você vai implantar uma unidade de mini geração e vai fazer aqui uma obra, faz uma obra a mais aqui para mim e eu te pago por isso. Então, as distribuidoras podem contratar isso diretamente com os mini-micro geradores. Eu tenho aqui ainda um programa de energia renovável, que é o empreendimento, uma certa forma de incentivo para fontes renováveis da subclasse residencial de baixa renda. Isso é bem interessante. Eu vou ter a lei busca uma certa popularização da geração distribuída. É interessante. E isso vai depender ainda de um plano de trabalho da distribuidora junto ao Ministério de Minas e Energia e as chamadas públicas realizadas pelas distribuidoras. O que é isso? As distribuidoras vão poder organizar empreendimentos de geração distribuída para população de baixa renda, para pessoas que estejam na categoria tarifária da subclasse residencial de baixa renda. É um mecanismo de melhorar a matriz energética em pessoas que não vão ter nunca a iniciativa delas próprias construírem as suas unidades de geração distribuída. Então, é um mecanismo bem interessante. Pontos de atenção aqui, né? Onde que a gente tem alguns pontos relevantes. Primeiro, o novo marco, como eu disse, é fruto de um longo processo de discussão. O marco da geração distribuída ficou no Congresso por 2 anos e teve aí o embate dos interesses de várias classes e várias categorias de agentes econômicos. Então, ele é na medida do possível, o maior consenso a que se conseguiu chegar. Ele muda um pouquinho porque ele torna a AGD menos atrativa, principalmente a partir de janeiro de 2023. Ele garante um prazo dentro do qual eu não vou mudar os encargos que são incidentes sobre a geração distribuída. Isso é bem importante, porque quando isso está na mão exclusivamente da ANEEL, eu tenho uma instabilidade maior. Agora está previsto em lei, então eu não mexo mais nisso até 31 de dezembro de 2045. Tudo bem que falar em segurança jurídica no Brasil é um exercício de fé. O Brasil é a capital mundial da insegurança jurídica. Mas, ao se colocar numa lei, cria-se uma dificuldade para mudanças abruptas. Eu tenho aí o sistema de compensação agora determinado por lei, com muito mais clareza, e eu tenho uma maior eficiência na alocação
de custos e benefícios entre as partes. Exatamente pela lei ser fruto de um grande consenso, ela procura distribuir equitativamente custos e benefícios da GD entre todos os agentes econômicos. Poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor. Né? De novo, se a gente tivesse um mercado 100% aberto, como é o mercado europeu, a GD seria muito mais fácil. Mas, de novo, é tirar a meia sem tirar o sapato. Eu não abri o mercado, mas eu tenho que abrir o mercado. É uma situação um tanto quanto complexa. E temos um ponto importantíssimo. O presidente da República vetou 2 dispositivos da Lei 14.300 que surpreenderam enormemente o mercado. Ninguém estava esperando esses 2 vetos. O primeiro veto é aquele que incluiu os empreendimentos de geração distribuída no benefício fiscal do REID. Né? O que é o REID? É um regime fiscal específico para a infraestrutura. Insumos destinados à infraestrutura têm um regime tributário diferente. Isso foi vetado pelo presidente da República, seria o artigo 11, parágrafo 3º, que foi objeto de um veto que surpreendeu a todos. E ainda houve um segundo veto, também bastante complexo, que é o do parágrafo único do artigo 28, que equiparava a geração distribuída a empreendimento de infraestrutura para fins da emissão de debêntures de infraestrutura e para fins de investimento por FIP-IE, que é um fundo de investimento em participação que tem um benefício fiscal. Qual que é o problema aqui? O veto significa a proibição da inclusão de GD nesses 2 regimes? Não, claro que não. A questão é, havia alguma dúvida antes, e a dúvida permanece, porque o que a lei falava era qualifica-se, ou seja, se isso aqui for objeto de FIPE ou se isso aqui for objeto de debênture de infra, eu tenho as isenções fiscais respectivas. Como o dispositivo foi vetado, tudo segue como antes. E aí vai de interpretação. É um problema muito mais de falta de clareza e de certeza jurídica do que uma proibição. Eu já ouvi gente falando que o veto aposto pelo presidente da República proibiu incentivos fiscais em relação aos investimentos em GD. Isso não é verdade. Veto não é proibição. A única coisa é que o veto manteve a situação que havia antes, que era uma situação de certa dúvida. Então, por conta disso, eu tenho aí uma dúvida sobre o que vai acontecer. Dizem as línguas do mercado que esses vetos serão derrubados. Era para eles terem sido apreciados na quarta-feira da semana passada, lembrando que veto só pode ser apreciado em sessão conjunta da Câmara e do Senado, que acontece uma vez ao mês. Era para eles terem sido derrubados na sessão conjunta da quarta-feira passada, não foram, possivelmente serão na próxima semana. Existe uma pressão enorme do mercado para a derrubada desses 2 vetos. Se eles vão ser derrubados ou não, cenas dos próximos capítulos. Na minha opinião, seria importantíssima a derrubada desses vetos, porque foram vetos muito ruins para a lei e, principalmente, vetos que atropelaram um acordo que já estava feito. Já tinha mais ou menos um acordo para permitir REID e para permitir incentivos fiscais nos investimentos em GD. Infelizmente, houve o veto e, portanto, a gente não sabe mais para que lado nós vamos. Era isso. A partir de agora, estou à disposição de vocês para responder as perguntas que vocês entenderem pertinentes. Eu tenho uma aqui que eu não tinha respondido, vou responder agora, que fala o seguinte: os créditos de produção excedente podem ser utilizados combinados ou a utilização ocorre apenas um mês de cada vez? Não está claro ainda, tá? Isso ainda depende de regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL vai ter que regulamentar muita coisa da lei. Pelo que a lei fala na ordem cronológica, é um por mês.
Então, quando eu for compensar, eu uso o mês mais antigo. Então, teoricamente, eu não poderia combinar. Mas pode ser que a ANEEL regulamente isso de forma distinta. Não sei se temos mais perguntas. Se alguém quiser, por favor, estou aqui à disposição. Vitor, eu ia fazer a pergunta, né, do Q&A, aí o senhor já se adiantou. Mas aproveitando que o senhor estava falando sobre o veto na Câmara dos Deputados, o senhor acha que tem a possibilidade de acontecer esse veto na próxima semana, ou de sair esse veto, né? Quais são suas expectativas? Eu acho que vai cair, tá? O que eu tô imaginando aqui é que vai cair. Tá todo mundo falando que vai cair. A questão é que no Brasil está todo mundo falando que vai cair. A 5 minutos do começo da sessão tem um acordo diferente ali, um arranjo político diferente, ele não cai. São vetos muito ruins, tá? São vetos muito ruins. Não dá para entender por que esses vetos aconteceram, porque se a gente for até olhar aqui, e aqui é uma demonstração do que é Brasil, quem assina a lei embaixo do presidente da República é o Marcelo Guaranis, que é do Ministério da Economia. Antes do ministro de Minas e Energia assinar, assina um representante do Ministério da Economia. Ou seja, deixa claro que a lei tinha um acordo com o Ministério da Economia. Então, não faz grande sentido esse veto ter acontecido. Mas, enfim, Brasil é Brasil, né? A gente só descobre, geralmente, como diria Pedro Malan genialmente, o Brasil é um país em que nem o passado é conhecido. Então, difícil fazer previsão. Eu acho, particularmente, que vai cair. Tem uma pressão muito grande no mercado para isso cair, porque tem muito fundo, tem muito investidor que quer entrar pesado nesse mercado. E é um mercado desejável. Ele é ambientalmente melhor, ele é economicamente viável. É o tipo da coisa que tinha que ter incentivo. Né? É uma coisa que não faz sentido. Às vezes a gente tem rede para empreendimentos com um impacto ambiental muito maior, que não são socioambientalmente otimizados. Um negócio que tem um impacto socioambiental excelente é objeto de restrição. Não faz muito sentido. Concordo. Tem mais uma pergunta aqui da Vitória. Se a questão da transferência do controle acionário entraria em vigor em 12 meses ou se seria imediato? Essa é imediata. Essa é imediata. A partir da lei, eu não posso transferir o controle até a conexão. Aí não é uma questão de interregno de aplicação da lei, não é a tal da vacatio legis, mas é uma questão que os 12 meses que a lei deu foi um período de transição para o desconto na TUSD, que não se confunde com a vedação do artigo 5º. Então, no artigo 5º, não pode transferir o controle antes da efetiva conexão. Então, é um jeito de você vincular o agente com o empreendimento. O que, de novo, né, tem lado bom e lado ruim. Não dá para a gente só criticar, mas também não dá para dizer que foi um golaço, porque tem lado bom e tem lado ruim. Perfeito. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição. Tem mais uma aqui no Q&A. Existem limitações de potência de geração para cada grupo tarifário? Não. Tem grupo B, tem que ficar em mini geração, né? Grupo B, se for mini geração é grupo B. Se for micro geração é grupo B, ou seja, até 700 quilowatts é só grupo B. Se for mini geração, aí pode ser grupo B e grupo A. Então, essa é a limitação que a lei traz. Tá. Não sei se ficou claro, se alguém quiser comentar aqui, se ficou claro.
O Henrique perguntou, os créditos de excedente podem ser comercializados ou só podem ser utilizados pelo gerador ou grupo gerador? Então, a lei não permite a comercialização desses créditos. Então, eles têm que ficar dentro do próprio grupo consumidor. Então, é o mesmo consumidor que vai poder compensá-lo lá na frente. Lembrando aqui, Henrique, um detalhe importante, que é a tal da chamada pública que as distribuidoras poderão fazer. Então, nesse caso, eu vou poder gerar um mercado para o excedente. Né? Ainda não está muito claro, a lei é muito genérica quando ela fala que poderá haver uma... A lei, quando a lei fala que poderá haver uma chamada pública para compra de energia pelas distribuidoras de GD, né? Então, quando ela fala isso, ela não fala como isso vai acontecer, ela joga para a regulamentação da ANEEL. Então, a gente tem dois caminhos. Um caminho é permitir efetivamente um negócio amplo dos consumidores construírem unidades geradoras maiores e venderem o excedente em bases regulares para a distribuidora, ou essa situação que você coloca da distribuidora poder comprar esse excedente na medida em que ele aconteça. Aí sim eu tenho a possibilidade de comercialização dos excedentes. Mas hoje não é alguma coisa que esteja na lei. Não tenho dúvida, tá, Vitória? Desculpa, Helena. Não, claro, fica à vontade. Ela piscou aqui, eu já me antecipei, me desculpa. Fica à vontade. Não, tem formas, tá? Tem bastante forma que a gente pode pensar, não de bypassar o artigo 5º, né? Não de descumprir o artigo 5º, mas de criar mecanismos jurídicos que impliquem, que possibilitem você fazer investimento antes da transferência do controle. Então, assim, não é que eu vou flexibilizar a vedação ao controle, mas eu posso pensar em arranjos jurídicos que permitam o ingresso de terceiros, até como controladores, antes da efetiva conexão. Então, tem como fazer isso, existem mecanismos. Aí é uma questão de olhar caso a caso, né? Cada projeto, quais são as características, quem é o empreendedor, quem é o investidor, enfim, dá para ajustar isso. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma aqui no Q&A. Por enquanto, não. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, a gente ainda tem alguns minutinhos. Caso não, o Guilherme soltou a pesquisa de satisfação do evento. Acho que vocês puderam ver, caso vocês possam responder, por favor. E se a gente não tem mais nenhuma dúvida, gostaria de agradecer ao Vitor pela excelente apresentação. Acho que foi muito esclarecedora e é um tema de extrema importância e atual, né? Como a gente pode perceber. Então, agradeço muito a participação. Desculpa, pode falar. Não, apareceu a pergunta do Henrique. Ah, do Henrique, novamente, verdade. Há notícias nos jornais sobre serviços de assinatura de energia elétrica. Como funcionaria isso? Aí vai ser, eu imagino que assim, é difícil entender o que o jornalista chama de assinatura de energia elétrica, mas o que me parece aqui é que isso está dentro daqueles mecanismos de consórcio, cooperativa, condomínio, associação, as novas formas de união de consumidores que a lei 14.300 permite para migrar para GD. Então, é como se eu fizesse ali um consórcio, como se eu fizesse um contrato de união ali para poder migrar para o mercado GD. Então, acho que isso que eles estão chamando de assinatura de energia elétrica. Pode responder, Vitor, fica à vontade. Não, a Vitória está perguntando aqui como é que vão ser as chamadas públicas. Então, de novo, né, a ANEEL vai ter que regulamentar como vão ser essas chamadas públicas. Elas são muito complicadas. Né? Não complicadas a chamada pública em si, mas como que eu vou organizar a chamada pública. Porque as distribuidoras
são muito intensamente reguladas. As distribuidoras têm uma regulação muito intensa, elas têm limitação de quanto elas podem cobrar, elas têm um controle tarifário bastante intenso, e a remuneração das distribuidoras é formada pela chamada parcela A e parcela B. Parcela A é custo de energia. Esse custo de energia, por lei, é dado pelos leilões. Então, as distribuidoras entram em leilão, compram energia, formam um preço médio. Esse preço médio é anualmente revisto, homologado e vale para a tarifa da distribuidora. Como que eu vou encaixar a compra de excedente de GD nesse preço médio é uma pergunta não tão fácil de ser respondida. E é isso que a ANEEL vai ter que responder em regulamento próprio. Então, o que eu imagino aqui é que a lei optou por permitir e jogar a bomba para a ANEEL, porque é um assunto extremamente técnico e complexo, que eu não sei sequer, assim, olhando a queima-roupa, eu não sei nem se dá para ter uma solução uniforme para todas as distribuidoras ou se eu vou ter que fazer uma solução para cada distribuidora. Então, talvez a ANEEL faça um regulamento estabelecendo o procedimento dessas chamadas públicas e cada distribuidora tem o seu próprio normativo dizendo como que isso vai ser feito em relação ao preço daquela distribuidora. Isso é uma possibilidade de acontecer no futuro. Então, o que é legal é que a lei permite, é um incentivo para a geração distribuída, mas como isso vai acontecer, a gente ainda depende muito da ANEEL. Desculpa. Temos uma pergunta do Pedro. Em algumas estruturas de consórcio, tem sido comum a cobrança de valor de consorciados pela infraestrutura de geração, que muitas vezes parecem atropelados ao valor da energia gerada. Isso pode servir a interpretado pela ANEEL como comercialização de energia? Excelente pergunta, Pedro. Excelente pergunta. Antigamente, porque o que acontece, né? Eu tenho que caracterizar aquilo como um alto consumo. Ou seja, o ativo de geração tem que ser locado, ele tem que ser de propriedade ou ele tem que ser locado pelo próprio consumidor. Tem que ter identidade de CNPJ. Claro, o ativo em si pode ser de terceiro, mas ele pode ser locado de alguém. O que acontecia antes da Lei 14.300, o valor da locação era um valor idêntico ao valor de megawatt-hora. Então, o que acontecia? Alguém construía e fazia um contrato de compra e venda de energia elétrica, efetivamente, com o valor de locação diretamente vinculado ao valor de megawatt-hora. Isso foi proibido pelo artigo 10 da Lei 14.300. O artigo 10 fala que, se for identificado pela concessionária de distribuição que o valor da locação é um valor de megawatt-hora, um valor atrelado ao preço de energia, esse contrato tem que ser anulado. Então, ele não pode existir. Então, hoje não pode mais ser vinculado. Tem que ser pensada alguma outra metodologia para alocação que não seja um valor de megawatt-hora. Então, você tem razão, sim. Muitas vezes o valor de aluguel da infraestrutura era indexado ao preço da energia, ou seja, era igual ao preço da energia, mas isso agora, pelo artigo 10 da lei, está proibido. Então, agora a gente vai ter que pensar em outras soluções. Continua sendo possível a locação, mas essa locação não pode mais se dar, com o mesmo preço da energia. Perfeito. Maravilha. Acho que é isso, né, Helena? Mais alguma coisa? Pergunta de novo, você tem mais alguma dúvida para a gente poder caminhar para o encerramento? Mas acho que agora o pessoal só está agradecendo, e eu agradeço novamente, Vitor, pela parceria e pelo evento muito explicativo, muito... Imagina, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui na Câmara de novo. Vamos ver se uma hora a gente consegue voltar para os presenciais, né? Vamos, com certeza.
Mas é um prazer enorme estar aqui com a Câmara, um prazer enorme contribuir com a Câmara e até a próxima. Faremos outros ainda. Com toda certeza. Então, agradeço a presença de todos e uma ótima tarde. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.